Voltamos pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá, na manhã dessa terça-feira, dia 11 de julho. Hoje temos aniversariante na casa, né? Priscila Hauer está de aniversário hoje, né? A data ignorada, uma quantidade de anos evidentemente que ignorada há muitos anos, pela gente aqui nós não sabemos, não temos a menor ideia. Mas olha, se me permite, Priscila, aqui a gente é funcionário, trabalha aqui há muitos anos, trabalhamos juntos, mas permita nesse dia especial aqui, se dar um abraço diferente, né? Não do registrado na carteira, né? No CLT, mas de um amigo que gosta muito de você, te acha uma pessoa fantástica. Acompanhei boa parte da sua luta como empresária, como pessoa, e um dia como hoje merece ser bastante comemorado. Tudo de melhor para você, um bocado bem grande. Parabéns, Priscila Hauer. Vinícius, sua vez, bate ponta aí, senão... Eu prefiro falar no final. Vamos. Você prefere pro final, beleza. Vamos priorizar o entrevista. 7 horas e 19 minutos. Estamos recebendo aqui com bastante satisfação. Uma alegria receber aqui Alexandre Bustamante. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. É muito bom estar com vocês aqui de novo na Jovem Pan. Muito bem. A última vez, claro, que você participou aqui, você era ainda secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Desse tempo eu não tinha te visto mais. Tá uma engordadinha, tá mais... um sorriso mais fácil, tá mais... Apesar de ter adquirido uns quilos, imagina, não tantos assim, mas tá mais leve. A caminhada é a mesma, a jornada é a mesma, mas a mochila fica mais leve um pouco. A responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública é uma responsabilidade muito grande, pelo cargo que é, pela envergadura, pelos problemas e pelas possíveis soluções que são obrigações do secretário. Muito bem. Primeiro perguntar, quer esclarecer nas pessoas, o que faz hoje Alexandre Bustamante? Você é advogado, tá no mercado, é isso? Isso, eu estou no mercado, eu continuo ainda no Sicob, sistema Sicob, na cooperativa Sicob União, né, que é uma das maiores do estado. Eu fui presidente da Sicob Federal, depois nós fizemos a união das 3 cooperativas, a Credjude, a Coopertec e a Sicob Federal, e tornou-se a chamada Sicob União, do qual eu sou vice-presidente. Além disso, advogo também, estou advogando, estou no mercado com alguns clientes e as perspectivas pessoais também, fazendo algumas coisas minhas. Depois que eu saí da secretaria, eu aposentei na Polícia Federal em 2015, né? E o meu campo de atuação é o direito e eu estou advogando. Bom, eu confesso que para mim, foi uma surpresa a sua saída da secretaria. Mudou, virou a chave, né? Virou o mandato. Outro governo, sabíamos, claro, que o governador ia ter outros compromissos, outras coisas, e dispõe, como sempre, de todos os cargos, a caneta é dele, a intenção é dele. Pelo trabalho que você desempenhou até lá, e pelo que a gente da imprensa pôde observar, eu achei que foi uma surpresa para mim, a sua mudança. Para você foi surpresa também, ou foi algo que já estava meio que programado? Paulo, a surpresa maior para mim foi quando eu fui convidado para ser secretário. Quando você está no cargo, a única coisa que pode acontecer com você é a sua saída. A surpresa maior, quando o governador Mauro me convidou para ser secretário, porque eu vim de um governo do Simval Barbosa, um governo que foi polêmico, um governo difícil de gestão. Já estava aposentado na Polícia Federal quando o governador Mauro Mendes me convidou. Mas a saída do governo, todo mundo está sujeito a isso. Todos nós temos um prazo de validade. Qualquer funcionário que é nomeado para o cargo tem que estar preparado para sair. Isso aí chama nível de maturidade. Se você não está preparado para sair, você tem problemas pessoais, Você leva isso muito para o lado pessoal. Eu não. Do mesmo jeito que o governador me convidou para entrar no governo, eu já estava preparado para sair no outro dia. Por isso eu trabalhava aquele dia como se fosse o meu último dia na secretaria. Dava o máximo de mim. E assim eu acredito que todo servidor público de um time tem que estar preparado. O governador Mauro Mendes, que foi eleito para isso, sabe a característica de cada secretário para o momento que ele quer do secretário. Talvez o meu período com ele já tinha sido cumpridas as etapas que ele fez, Tanto é que nós entramos num período muito difícil, no primeiro ano de governo, e agora estão sendo colhidos os frutos, as entregas das pistolas Glocks,
academias, as escolas, as academias das polícias estão começando os cursos de formação que foi realizado durante o período que eu estava na secretaria. E tem muita coisa que está sendo colhida agora. E ele escolheu uma pessoa muito boa, o Coronel Roveri, que está na secretaria, montou um time muito bom. É da extrema confiança do governador, assim como eu era naquele momento. Eu acredito que a estrutura da secretaria, do que foi feito, a consolidação da estrutura, da preparação da secretaria para essa nova etapa foi muito feita. A exemplo do que está sendo feito agora, a entrega das câmeras, né? Eu acompanho pela internet que mais de 100 municípios já estão recebendo as câmeras. As câmeras foram adquiridas lá atrás, nós também. E é assim que é feito. Você está falando das câmeras de vigilância das cidades, não é? Isso. A câmera de farda, não. Não, de farda não. A Câmara de Vigilância da cidade, que é um programa muito interessante. São mais de 15 mil câmeras que vão ser derramadas pelo Estado. Câmeras de controle de rodovias, câmeras de controle de área urbana. E é um programa que começou com o Roveri também. O Roveri era um secretário, estava na Casa Militar, ajudou a desenhar isso, nos ajudou a desenhar junto com a área de inteligência. Foi mapeado o Estado inteiro, acho que necessita, e ninguém melhor do que ele para desenvolver esse que é o maior programa hoje da área de segurança. Uma resposta, uma pergunta que fica mais fácil responder talvez quando se está de fora do que quando se tem a responsabilidade e se tem os limites da legislação. As facções em Mato Grosso, qual é o ritmo de crescimento delas e em que estágio nós estamos olhando em direção aos piores locais, Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente vê todos os dias? Olha, o Mato Grosso ele é peculiar, né, em relação aos grandes centros do Brasil. As facções, normalmente, elas crescem em 2 lugares: nos presídios e nas favelas. Mato Grosso não tem favela. Então já é um avanço muito grande do Mato Grosso em relação a esses nichos de crime organizado, onde as principais células mais violentas estão. Enquanto aos presídios, o Mato Grosso fez um investimento muito grande nessa área. Entendeu? Enquanto nós tínhamos celas aqui com 50 pessoas, hoje as celas estão com 12 pessoas no máximo. Ou seja, você diminui a quantidade de comunicação interna entre eles. E também as medidas que foram tomadas na primeira gestão do governo Mauro Mendes, lá na pasta de sistema prisional e socioeducativo, o crescimento foi muito grande e o controle foi muito grande. Vamos dar o exemplo daquela operação que aconteceu em agosto de 2019, onde nós entramos dentro do presídio, retiramos tudo que tinha, retiramos todas as tomadas de todas as celas de todos os presídios do estado de Mato Grosso. Isso foi um avanço muito grande. Não quer dizer que ainda não tenha celular, não quer dizer que ainda não tenha comunicação. Isso é um jogo de gato e rato. A pandemia teve um lado nefasto dela, mas ajudou em algumas coisas. Nesse caso, ela até ajudou a tomar essas providências, que foi a história do distanciamento e aconteceu justamente naquele período, não foi? Não foi não pela pandemia, mas foi mais pela necessidade técnica da área de segurança. Mas facilitou bastante. Facilitou a tomada. Porque nós estamos falando em 2019, ainda não tinha pandemia em agosto de 2019, quando foi dada a decisão. A pandemia ela entrou em dezembro de 2019. Naquele momento, quando nós entramos na principal penitenciária do estado, em agosto, a decisão foi técnica, foi uma decisão minha do governador Mauro Mendes, para que nós entrássemos dentro do presídio e retomássemos o controle. O que é retomar o controle? Separar presos de alta periculosidade, de baixa periculosidade, separar presos por determinados tipos de crime, e para isso tinha que ser feito um investimento muito grande, e o governo assim o fez. Naquele momento, foram mais de 120 milhões de investimento na área dos presídios, construção de novas alas, novas celas, reforma de presídio. Querendo ou não, a gente tem que apostar. Eu vi uma entrevista hoje, essa semana, do Dr. Geraldo Fidelis, que é realmente aquilo ali. Se a gente tem recuperar pelo menos um dos 10 presos que entraram no presídio, nosso papel foi feito. Porque, querendo ou não, no Brasil não tem pena de morte nem prisão perpétua. Nós temos que trabalhar com a possibilidade desse preso voltar para a sociedade recuperado. Então nós temos que dar essa oportunidade. E se você coloca a pessoa dentro de um presídio, numa condição de refém, ela não tem a capacidade de voltar para a sociedade de forma recuperada. Então você tem que realmente separar. Quem é faccionado fica junto, para não faccionar mais ninguém, e quem não é, vai ter que ter oportunidade de trabalhar, estudar e se formar e voltar para a sociedade, que um dia vai voltar. Vinícius. Bom, agora no ar, bom dia, Alexandre Bustamante, é um prazer muito grande poder te entrevistar aqui, né? Agora nesse novo momento, né? Exercendo a advocacia.
Muito bom, e sucesso para você. Né? Obrigado pela tua aceitação do convite. Então, o que eu quero te perguntar é exatamente nisso, que de vez em quando eu mesmo questiono isso, né? Como é que o Estado tolera a presença de facções, né, dentro dos presídios, né? Que é uma entidade privada e criminosa, né? E tem presídios, lá dos presídios federais não tem isso, né? Salvo engano, né? Por exemplo, aqui em Campo Grande, a 700 quilômetros daqui, tem um presídio federal. Lá, se o preso, né, se o reeducando fala, eu sou faccionado, ele fala, você era, né? Daqui a sua vida vai mudar, né? Fora daqui você frequentava igreja, aqui vai mudar, né? Como é que você vê essa situação? E assim, muitos juízes criminais têm receio de condenar, né, um réu, porque está condenando à morte, né? O executivo às vezes não garante a integridade física, né, dos reeducandos, né? Então, como é que você vê essa situação? Vinícius, a diferença dos presídios federais dos presídios estaduais é que os presídios federais são seletivos, né? Aqui a gente trabalha com a massa, lá ele trabalha com a seleção. Então, se todos os presos federais fossem para os presídios federais, ajudaria o Estado, o que não acontece, né? Então, ficou mais ou menos de forma pactuada que os crimes de alta periculosidade vão para lá, porque as celas são menores. E a cela sendo menor, você tem menos contato, você tem menos divulgação, você tem menos relação com o mundo externo. É o que a gente tentou fazer aqui do nosso modo mato-grossense. Saímos de celas com mais de 40, 50 pessoas para 12 pessoas. Então isso diminui demais. Você fala assim, porque ninguém tatua no corpo que eu sou do PCC, ou eu sou do Comando Vermelho, ou eu sou de uma organização criminosa. Fica assim meio nas nuvens, assim, eu sou da organização criminosa, lá dentro. Né? É o que aconteceu no Carnaval da Bahia, em 2020, né? O primeiro carnaval da geração Covid, né? Todo mundo comprava tornozeleira fake para falar que era solto, para ninguém ser incomodado. Então o cara colocava a tornozeleira fake na canela, para sair para o carnaval, o cara olhava a tornozeleira e já saía de perto dele, ou seja, aquela pessoa não era assaltada, mas ela não tinha nada a ver, não tinha condenação, não tinha nada. Muitas vezes as pessoas se avoram de organizações criminosas, fazem para poder falar que é da organização e está protegido por um possível manto, um pseudo-manto, e que não é assim, né? As organizações criminosas, elas, por que são temidas? Por causa que a legislação interna delas, as penas são muito duras, muitas vezes com a vida, né? E nós, no mundo civilizado, não trabalhamos assim, né? Então, aqui no Mato Grosso existem organizações criminosas? Existe no Brasil inteiro e no mundo inteiro. A Yakuza no Japão, a Camorra na Itália, e vamos espalhando pelo mundo afora. Não é um produto brasileiro. Agora, um produto brasileiro é um produto muito bem organizado. Por que é crime organizado? Características do crime organizado. As suas infiltrações no poder público, as suas infiltrações no poder privado para fazer a lavagem do dinheiro, para fazer o branqueamento. Então, essas características do crime organizado é que trazem ao crime organizado um título organizado. Ele consegue se organizar. A história do Comando Vermelho mesmo, né? É a mistura da Falange Vermelha, que você conhece bem. Ela vem do Rio de Janeiro, a mistura de criminosos, principalmente assaltantes de banco, com presos políticos, que vieram dar uma outra dimensão para a Falange Vermelha e que no futuro tornou-se o Comando Vermelho. Qual que é a principal característica dessas organizações? A manutenção das famílias dos presos são vinculados a ela. A pessoa está presa e aquela facção vai dar comida para a família, pagar colégio para a família. Então essas pessoas vão formar, vão ter curso superior e a vida inteira foram ligadas ao crime organizado. E um dia vão se tornar pessoas públicas, pessoas que vão entrando nessa estrutura, advogados, jornalistas, tudo, entendeu? Vai filtrando. E muitas vezes lá na frente é cobrada uma fatura, e é uma fatura muito cara. Então a grande diferença é de investimento, Bustamante? Quer dizer, um custo de um preso no presídio federal é mais alto do que no estadual? É muito mais, porque primeiro que é menos preso e o salário do agente prisional é mais caro. É a mesma coisa que acontece hoje no sistema socioeducativo, né? O custo de um menino, um menor infrator que está na unidade socioeducativa é muito mais caro que um preso. Por quê? Porque são menores. E o ritmo de crescimento no Estado, Bustamante? De quando você chegou, o número que tinha, o governador vem falando, olha, nós temos mais faccionados do que militares aqui. Não, do que policiais. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que, como é que eu vou dizer? O mundo mudou muito até 2017, isso historicamente, alguns relatos de pesquisas, né, o Comando Vermelho, os dois principais grupos, o Comando Vermelho e o PCC, eram amigos.
Em 2017 para cá, houve um rompimento entre eles e começou uma verdadeira guerra por espaço, por territorialidade, no Brasil inteiro, né? Tanto é que você tem que fazer unidade separada para presos faccionados junto a uma organização e presos faccionados ligados a outra. O Mato Grosso, como você sabe muito bem, é muito ligado ao Rio de Janeiro. Então tende a principal organização do Rio de Janeiro ser maior aqui no estado. Mas uma coisa interessante que tem e que a gente percebe quando trabalha com isso é que as principais lideranças estão recolhidas no presídio. Todas. As principais lideranças estão recolhidas no presídio. E os que estão fora são responsáveis muitas vezes por fazer a lavagem de dinheiro, que não praticam o crime violento, o chamado crime violento, mas praticam o crime de estelionato, praticam o crime de lavagem de dinheiro. O que acontece? Eu não acredito que está aumentando nem que está diminuindo, porque a liderança é só uma. Ou seja, cai uma liderança, surge outra, cai uma liderança, surge outra. Para baixo é uma pirâmide, entendeu? E muitas vezes a pessoa, o pequeno criminoso, gosta de se titular participante daquela organização. Muitas vezes aquelas pessoas que falam que são participantes daquele negócio e não o são, muitas vezes a própria organização começa a correr atrás dessa pessoa para poder falar o seguinte: você não faz parte, e ele vai pagar com algum jeito, ou com a vida, ou com o produto que ele vai ter que fazer para talvez entrar na... Ele tem todos os procedimentos, é muito organizado, tem chamado batismo, tem um negócio... A estrutura é muito bem feita. O que cabe ao Estado? Eu acredito que nunca vamos conseguir acabar com as organizações criminosas, ponto. O que nós temos que fazer é controlar as organizações criminosas a título do Estado, estar na frente, estar muito mais estruturado para fazer frente a frente. O que nós não estávamos, agora já estamos. Aqui no Mato Grosso. Olha, sem ficar citando nomes aqui, até para não dar publicidade para isso, você falou aí, os chefes estão presos. Para quem não entende o sistema penitenciário, para quem não entende o sistema, é uma brincadeira. Como é que uma pessoa está presa e consegue cometer crime? Como que ele está preso, teoricamente vigiado, tem pessoas lá pagas para vigiar a pessoa, né? E ele é o chefe. Tem um que está não sei quantos anos preso aqui, que é o grande chefe. Agora colocaram a mulher dele lá também, no presídio feminino. E a pessoa continua on. Paulo, o chefe da política de combate a narcótico de Portugal esteve aqui no Mato Grosso, né? E eu tive com ele, a gente bateu um grande papo. Ele veio para um congresso, um seminário que foi promovido pelo desembargador Marcos Machado. Eu bati um papo muito grande com ele. E ele me fez uma pergunta que é difícil para nós brasileiros respondermos. Ele perguntou o seguinte: como é que você prende uma pessoa que está presa? Tem isso, né? Cumprir um mandato de prisão. É solitária, né? É a prisão de quem está preso. Cumprir um mandato de prisão. Aí ele perguntou porque é inconcebível para ele falar: mas se a pessoa está presa, como é que ela vai ser presa de novo, né? Porque justamente naquela semana, nos jornais, estavam fazendo uma matéria de uma grande operação da Polícia Civil aqui no estado e que tinham diversos mandatos contra presos. Estavam sendo cumpridos no presídio, né? Mas é o mundo moderno, né? Você quer um exemplo? Ainda nós não temos bloqueadores de sinais de Wi-Fi no Brasil, tá? Então, eu já vou chegar nesse ponto aí já. Nós não temos hoje no Brasil ainda. Só tem, acho que 2 empresas no mundo que tem, e é muito caro. Entendeu? É muito caro. Durante muito tempo, a gente da Secretaria do Estado do Brasil inteiro, dos 27 estados, eu estou falando isso até antes do governo Mauro Mendes, lá no governo Sival Barbosa, no governo Blairo Maggi, do qual eu era secretário adjunto de inteligência, a gente vem brigando muito por bloqueadores de celulares nos presídios. Mas eu te pergunto, Paulo, você usa a telefonia celular ou você usa a telefonia Wi-Fi? Acabou praticamente a telefonia. Hoje não tem mais telefone, orelhão não tem mais. O telefone fixo praticamente é só para endereço. E você praticamente não usa mais a telefonia, você usa um sistema de comunicação via Wi-Fi, que praticamente, eu vou falar o nome aqui, é o WhatsApp. Você liga via WhatsApp, mas o telefone mesmo não tem. Então nós tentamos ainda até hoje, pelo menos para diminuir essa frente, que são os bloqueadores de celular em presídio. Eu volto nessa tecla, uma vez eu já falei isso com vocês e vou retornar essa conversa.
As telefonias são concessões federais. Tá? Do mesmo jeito que as empresas de telefonia recebem essas concessões e fazem áreas de atendimento, elas podem fazer áreas de bloqueio. Não cabe ao Estado gastar aí 4, 5 milhões para fazer uma área de bloqueio de um serviço público, que é uma concessão. Cabe às empresas de telefonia fazer esse bloqueio. Porque tem técnicos, porque tem equipamentos, do mesmo jeito que ela faz funcionar, ela sabe fazer não funcionar. Então o Estado deveria, através da Anatel, exigir das concessionárias que façam esse bloqueio. Nós estamos falando de telefonia celular. Vamos passar para outra vertente agora, que é a telecomunicação via internet. Você está transmitindo aqui via internet. Quando você transmite via internet, que são chamadas redes Wi-Fi, também, você entra no presídio ali, qualquer casa ou empresa do lado que tem uma rede, ela alcança o presídio. Como é que você vai bloquear? Se você subir numa torre em cima do presídio, eu acredito que lá em cima vai ter mais de 100. Não, e fica cada vez mais difícil. Agora você tem a tal da Starlink lá do Musk. Sim, a Starlink. Você coloca em qualquer lugar. Você coloca na área rural, você coloca em qualquer lugar. Na Amazônia, se você quiser. Então, mas me permite, a questão é o aparelho, né? Como é que o aparelho entra lá? Aí é outra frente. Aí, meu amigo? Aí é outra frente. Muito bem, o governador critica a legislação. Nesse caso é proibido e ao Estado, essa política é do Estado. Como é que entra lá? Hoje você atua como advogado. Sim. Me responda. É mais gente que passa lá com telefone nas cavidades ou muito advogado leva? Não, tem de tudo. O telefone lá dentro é muito caro, né? E as pessoas, eu vou falar com você o seguinte, já melhorou muito do que estava, né? Voltando a agosto de 2019, né? Eu estava na minha sala, quando eu vi a matéria no jornal, que fez a apreensão de mais de 80 celulares entrando no presídio, num freezer. Sim, lembro disso. Tá? Aquilo ali me chocou. E o pessoal preocupado com celulares, eu preocupado com o freezer. Como é que esse... Por que esse freezer está entrando no presídio? Não, é para o preso comprou o freezer. Mas não pode entrar freezer no presídio. A loja veio entregar aqui a Casa Bahia. Isso mesmo, entendeu? Magazine Luiza. Entendeu? Então é um negócio maluco. O pessoal preocupado com os celulares, que eram 80 e tantos celulares, que está errado. Mas olha só a condição, está entrando no freezer no presídio. Então aquela estrutura passada, Paulo, hoje não tem mais freezer no presídio, não tem mais tomada, entendeu? Mas você não vai romper assim, tão rápido, uma estrutura que está aí há muito tempo, entendeu? E não é uma coisa do Brasil. Muitas vezes as pessoas acham que é coisa do Mato Grosso, coisa do Brasil, não é. O crime organizado tem muito poder, tem muito dinheiro, tem muita gente infiltrada nos sistemas, entendeu? E essas pessoas têm dívida para pagar com o sistema prisional, essas pessoas têm obrigações com o crime organizado. Então, a entrada de celulares, a gente vai cada vez melhorando. Vamos dar um exemplo aqui do presídio. Eu até, certa vez, eu falei com a área de comunicação da SESP para levar os jornalistas lá dentro do presídio para ver como é que funciona o presídio. Até para ter uma dimensão do tamanho, para depois falar assim, está cada vez apertando mais, mas ainda tem falhas. Que cada um que vai lá tem uma ideia, podia fazer isso. Então nós já temos hoje porta de metal para detectar entrada. 2, nós temos câmeras nos corredores. Em todos os presídios? Em quase todos os presídios hoje. Então, nós estamos chegando na reta final, acredito que até julho desse ano, em todos os presídios. Porque é um programa. Nós começamos um programa lá em 2019, você vai comprando equipamento, você vai tirando por prioridades, você vai colocando nos principais presídios, PCE, Mata Grande, Água Boa, Sinop, Cáceres. Esses foram no primeiro ano. Agora foram construídos 2 raios lá em Rondonópolis, dos raios novos, que tem câmeras no corredor, porta automática, não tem contato do agente prisional com o preso mais. E você vai dificultando, você vai tentando quebrar aquela corrente que está ali há muito tempo posta, né? Vamos lá. Se você tem o agente prisional toda hora fazendo contato com o preso, pode ser que aconteça a entrega de celular. Quando você tira esse contato, já diminuiu. 2. Quando você coloca a porta de metal, ou detetora de metal, você começa a controlar a entrada de metais. Já dificulta um pouco. Você coloca câmeras nos corredores, você vai dificultando. Mas aqui dali é um gato e rato. E você fecha uma porta, vai abrir outra. E assim que vai ser. O papel da polícia é justamente fechar essas lacunas. E o deles é abrir esses buracos na parede.
Os advogados que defendem, que todos têm direito à defesa, os advogados que defendem as facções, conseguem ter um julgamento normal de justiça, etc. tal, ou acabam sendo... Então, estamos falando de cooptação de funcionários públicos, de todas as pessoas ao redor. O advogado, acho que é até mais fácil, até por uma questão que tem que ter o contato, e no contato pode ter ameaça ou não. Paulo, o código de ética da OAB é muito pesado. Tá? Eu, quando me tornei advogado, tive que estudar bastante o código de ética. Tem uma corregedoria muito severa, muitas vezes caça as licenças, as inscrições de advogados que extrapolam o papel da advocacia. Tá? Isso aí não é papel da advocacia. O papel da advocacia é tentar defender, no caso penal, tentar defender o seu cliente e dar a ele a garantia do direito de defesa. Levar celular não é papel de advogado, é papel de criminoso. Então nós temos que separar o que é o advogado, o que é o criminoso. Né? Assim como o policial que trabalha para o crime, essa semana mesmo, eu vi a matéria no jornal que um policial rodoviário federal de Rondônia estava fazendo a escolta de 500 quilos de maconha que foi preso na região da Água Boa. Esse não é policial, ele é bandido. Entendeu? Então nós temos que separar o que é bandido do que é profissional. Quem leva celular para dentro do presídio não é agente prisional. Mas é fácil fazer essa separação? É fácil. Cada vez mais vão sendo presas pessoas, vão sendo identificadas pessoas, vão sendo aclarada a participação dela no crime. Você mesmo falou aí de uma das lideranças aqui do Estado, do que teve a sua esposa presa. Mas que está lá todos esses anos trabalhando. Não, sim, mas vamos lá. Foram presos advogados também naquele momento. Ou seja, quando você vincula, você sai da profissão sua de advogado e entra no crime, uma hora você vai responder por isso. E assim é o papel da sociedade, estar sempre vigilante. Sim, Vinícius. Não, então, um outro ponto, Gustavo, acho que pelo menos eu sempre puxo aqui, né? Eu recuso aquele diagnóstico de que o problema são as penas, né? Da impunidade, um diagnóstico, né, que até o Coronel Assis, que está deputado federal, esteve aqui e falou impunidade, né? Polícia prende, justiça solta. O governador Mauro Mendes sempre vem com esse discurso também, né, de aumentar. Eu recuso. Para mim, o problema está na execução penal, que nós estamos comentando aqui, e na inteligência, uma área que você já trabalhou. Porque existe uma economia do crime. Né? Quem consome, quem faz a receptação. Eu até brinco aqui que parece a fantástica fábrica de chocolate. Né? Ninguém sabe de onde que vem os insumos, né? Para onde que vende, quem compra. Né? Então, como é que você vê essa questão da inteligência para identificar essa cadeia produtiva? Né? Há uma cadeia produtiva do crime e quebrando os elos dela para ir desorganizando a demanda, né, pelos produtos. Olha, durante muito tempo, uma das principais tarefas da área de segurança é descobrir o caminho do dinheiro. Dr. Getúlio Bezerra, que foi diretor da área de combate ao entorpecente da Polícia Federal, sempre bateu numa tecla que não adianta só fazer as apreensões das drogas, tem que fazer o caminho do dinheiro. Porque uma carga de droga que cai e uma que passa, aquela que passa ali consegue fazer a manutenção durante muito tempo daquela organização criminosa, toda a sua estrutura. Né? Não adianta a gente que conhece, que trabalha isso, os bancos cada vez são mais severos, né, no controle dos numerários, mundo afora e no Brasil também. O sistema bancário no Brasil nesse ponto é muito bom. Tá? As inteligências cada vez trabalham mais. Mas quando você fala de pena, Vinícius, é uma coisa a ser pensada. Tá? O direito no Brasil, a Constituição brasileira, não permite prisão perpétua nem pena de morte. Ponto. Uma pessoa que é condenada a 5 anos, se ela tiver bom comportamento, 30 anos, ela foi condenada, ela vai cumprir 5. E vai cumprir 25 fora. Ela tem uma prisão fora. O Estado de Mato Grosso, até pouco tempo, não tinha, não inaugurou ainda, mas está na fase final. A ordem de serviço foi dada na nossa gestão lá atrás, o sistema semiaberto. Como é que funciona no Brasil o sistema de pena? A pessoa pega uma pena de prisão, de reclusão, do qual ela não sai do presídio. No período de transição, ela vai para o semiaberto, do qual ela trabalha durante o dia e dorme na unidade prisional à noite. E depois vai para a liberdade. Aquele período que ela está ali de transição, no chamado semiaberto, é para o Estado verificar o comportamento dela junto à sociedade. Se ela vai cometer mais crime, se ela não vai cometer, se ela vai se vincular ao trabalho, se ela vai não se vincular. Então,
na tese, é um negócio interessante. Funciona? Eu não vi funcionando ainda. No Brasil, não. No Brasil, porque não temos fiscalização adequada para esse tipo de coisa. As tornozeleiras que estão postas aí, às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Nós temos que ser bem sinceros disso. Porque cada vez que a gente monta um sistema, aí não é o crime organizado, é o MacGyver do crime organizado. Ele arruma um jeito de burlar aquele sistema. Você compra a tornozeleira, o cara consegue, tá vendo, o sabonete, tirar a tornozeleira, botar no cachorro, o cara vai cometer crime, volta, põe a tornozeleira de volta, você não consegue fiscalizar o volume de tornozeleira que tem, o sistema é bom, mas não funciona quando você mais precisa. Você tem algumas peças que você acompanha full time, mas não consegue estar de olho, estado em todas. O certo é estar de olho em todas. Quem está com a tornozeleira tem medidas a ser cumpridas, você não pode sair de determinado local, se você está em prisão domiciliar com a tornozeleira, você não pode sair da sua casa. E a gente percebe que algumas pessoas saem. Algumas? Mas é o sistema, mas não é todas. Quando eu falo algumas, é porque não é todo mundo que sai. Quantos por cento que funciona? Eu não faço a mínima ideia, Paulo. Porque hoje nós somos com quase 10 mil tornozeleiros no estado de Mato Grosso em atividade. Tornozelado que é pego cometendo crime. Eu não estou falando do que comete crime e não é pego. Mas é nesse sentido que eu estou falando. Mas toda vez, Paulo, que a gente generaliza, a gente comete maldade com quem não está no grupo. Então nós temos 10 mil tornozelados. Digamos que 10% dele, 1.000, façam coisa errada, mas tem 9 mil que não está fazendo. É isso que eu estou falando. Nós temos um sistema que nós temos aí presos que podem ser recuperados e devem ser recuperados, porque vão voltar para a sociedade. Né? Nós temos presos, Paulo, muitas vezes a injustiça está nisso. Né? A gente tem preso de tudo quanto é jeito ali dentro. Nós temos preso homicida, preso traficante, preso colarinho branco, preso por corrupção, preso por tudo sem imaginar. Esses já são menores, né? Esses já são um número bem menor. Né? Não, mas tem de tudo lá dentro. Não, sim, homicídio tem muito, entendeu? Eu estou falando dos crimes de colarinho branco, são menores. Né? Não, mas tem bastante gente presa de crime de colarinho branco. Mas hoje tem menos. Mas a tornozeleira não é eficiente. Como deveria, ou poderia, ou a proposta... Eu acho que tem que melhorar, entendeu? Assim, a gente não pode ser radical, né, Vinícius? Que todo radicalismo é ruim. Binário, né? Mas eu já sou a favor, hoje, é um negócio meio maluco, tá? Que eu vou falar aqui. Mas como a tornozeleira, você pode ser arrancada a tornozeleira, eu já estou quase no chip. Não controla gado com chip, não controla pet com chip, mas põe um chip no preso até o dia que ele sair. A origem da tornozeleira é essa. Pois é, mas a tornozeleira é um adorno, né? A gente tem que colocar alguma coisa que fique na pessoa, que não saia dela, entendeu? Com um controle hoje muito maior, que nós temos tecnologia para isso. O problema, aí eu vou falar do que eu penso, né? A gente não vai fazer isso porque a avilta sociedade de direitos humanos cresce muito em cima disso. Esquecem-se que aquilo ali é para a proteção do preso e da sociedade de bem. Entendeu? Para a proteção do preso por quê? Feito você mesmo falou, não é todo mundo, não são 100% dos que estão tornozelados que cometem crime. O que cometem, vou mostrar, provar que estão cumprindo o papel dele, a pena dele, até voltar para o seio da sociedade normal. Paga a pena e acabou. Então, chip, e você acha que é um caminho sem volta? Eu acredito que é uma coisa que daqui a uns anos vão ter, entendeu? Se a sociedade tiver madura o suficiente para entender dessa importância disso, eu acredito que sim. Vinícius. Depende muito mais da sociedade do que de mim. Tem como implantar no dente, né? Tem várias. A tecnologia já existe. Hoje os grandes milionários usam o chip. Verdade. Para evitar sequestro. Ser rastreado em qualquer lugar, né? Então, mas se ele estivesse preso, né? Se o tornozelado estivesse preso, vamos raciocinar assim, ainda estaria cometendo crimes. Seja faccionado ou não, lá dentro do presídio, entendeu? Sim. Então, percebe como, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Mas, Vinícius, a gente tem que acreditar no sistema, senão vão largar tudo. Entendeu? Não, ou dotar todos os presídios de Mato Grosso de um padrão federal. Eu acredito, eu vou até bater mais nessa tecla lá. Eu acho que deveria ter uma visita do núcleo de formador de opinião do sistema de radiocomunicação, televisão do Estado, à unidade da PCR. Entendi. Entendeu? É porque você vai ver um negócio que se a gente só vê em filme. Você sabe o que é a porta automática? O cara lá na central, feito o Paulo está aqui com esse aparato todo dele, abre a porta A32. O cara não desce lá para abrir a porta mais. Sim, tá certo. Ele vai abrir lá de cima. Aí o cara de cima, sem contato com ele, fala: fulano, saia. Aí o fulano sai da cela, ele fecha a porta novamente e a pessoa vai abrindo as portas de acordo com o controle de uma pessoa que está do outro lado do presídio. Então, é modernidade.
querendo ou não, é uma modernidade que a gente aqui fora não vê. Falando em modernidade, nós temos pouco tempo aqui, Gustavo, a questão das câmeras nas fardas. Hoje você está mais à vontade para falar sobre o que isso melhora, o que isso dificulta e a necessidade ou não delas. Vamos lá, o que eu penso? Como policial atrapalha. A nossa polícia não está madura o suficiente para usar a câmera. Ponto. Não está. Em São questão Paulo... de amadurecimento ou de método? É amadurecimento de todos os sentidos. Muitas vezes fala bobagem numa operação, conversa fiada numa operação, do que a gente ainda tem que evoluir bastante, nós policiais. Eu estou falando eu também. Tá? Tem hora que você está ali no afã daquela operação, então você tem que ter a câmera, isso é todos nós, Paulo. Você já percebeu que quando você está numa festa, num baile, numa formatura, você está batendo o maior papo, então que a câmera começa a te filmar, você trava. É natural. Você entra no elevador, que tem uma câmera... Tem uns que funcionam ao contrário, né? Pergunta pro Abílio. Tem hora que você entra no elevador, que você vê uma câmera, você ia passar a mão no cabelo, você já não passa mais. É a postura da pessoa, né? Em São Paulo, nós temos hoje alguns estados que já estão fazendo uso das câmeras, e no futuro, acredito que no Brasil vai ser obrigatório, não agora, mas no futuro vai ser obrigatório para algumas forças de segurança. Eu acredito que, eu entendo que no cumprimento de mandatos de prisão e busca, o uso da câmera tinha que ser obrigatório. Por que eu falo isso? Garantia do policial e garantia daquela pessoa que está sendo cumprido aquele mandato. Por que garantia do policial? O policial, em tese, chega educado na casa da pessoa, sei o quê, e o cara fala, não, ele veio cá, me bateu, ele me judiou. E a câmera vai mostrar que não houve nada daquilo. A câmera vai mostrar que a droga estava ali, que o dinheiro estava lá, que a arma estava lá, que aquele documento foi achado ali. Hoje isso é tudo contestado na área de justiça. E a câmera vai provar que, em conteste, foi achado daquele jeito, por aquele policial, naquele momento. Mesma coisa o cumprimento de mandado de prisão. A audiência de custódia hoje nada mais é do que o policial te bateu, o policial fez isso, o policial fez aquilo. É uma audiência para perguntar se o policial fez o papel que tinha que fazer. E se você tem ali a câmera mostrando, você não tem nem que fazer esse tipo de audiência de custódia. Né? Que, na minha opinião, tinha que ser mais uma audiência de admissibilidade da acusação do que uma audiência de verificação se o policial trabalhou como ele tinha que trabalhar. Né? Essa audiência de admissibilidade acontece em todos os países, fora do Brasil, que é perguntar: você cometeu o crime? Deixa eu ver se os elementos estão aqui no flagrante, devem ficar ou não. Não, cometeu o crime. Então, daqui a 10 dias nós vamos julgar você. Isso acontece na África do Sul. Você prendeu uma pessoa hoje, com um mês ela já está julgada. No Brasil, a pessoa, depois de 10 anos, ela está fazendo delação premiada. Nós temos na polícia vários grupos, né, especializados, etc. e tal. E não temos, pelo que você está dizendo, né, nenhum preparado ainda para a câmera, que é trabalhar em público. Não são grupos, nós policiais, somos nós policiais, entendeu? Muitas vezes o policial fala, mas só comigo vai acontecer isso? Então por que só o policial vai ter que usar a câmera? Vamos colocar a câmera nos políticos, colocar nos advogados, vamos colocar em todo mundo, entendeu? Essa é a grande luta. Quando a pessoa, aí alguns falam que por que eu e não os outros, né? Eu acho que o uso da câmera no futuro, por mais polêmico que ele seja, ele vai muito mais ajudar o policial do que atrapalhar. É a visão que eu tenho, entendeu? E não é a maioria no segmento de segurança. Vinícius. Eu concordo contigo, acho que é por aí mesmo. Podia começar pelas operações, realmente é uma boa ideia. Eu defendo aqui, esses blitz de trânsito devia ser todas com Também. Você imaginou na lei seca, todo mundo com câmera? Pois é. Eu devia começar por aí. Porque o que eles têm, não, que ele me agrediu, porque eu não falei, eu não disse. Exatamente. E muitas vezes é mais a proteção do policial do que da própria pessoa que está ali. Mas só que o que acontece? A gente ainda não está preparado. Principalmente quando prende algum advogado. Prende todo mundo. Não, mas dá mais. Ninguém gosta de ser preso. Não, mas que dá mais problema. Eu conheço fulano, eu vou ligar para fulano. Tem isso. Bom, 7h58, quero agradecer muito, Alexandre. Sempre um bom papo, sempre uma boa conversa e um prazer te ver. Vamos ver se você retorna aqui
e nos mantenha informado aí das suas atividades. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vinícius, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui falando com vocês depois de uns 6 meses sabáticos, né? Que eu tirei aí, foi de janeiro até aqui. A primeira entrevista que eu estou dando depois que eu saí da secretaria. O seu convite me fez muito bem. Eu falei, pô, lembraram de mim aqui, cara no meu canto aqui. E para mim é muito bom falar, porque são mais de quase 40 anos de experiência como policial federal. E na área, trabalhei de um lado da mesa como policial atuante na área de operações, depois fui para o outro lado da mesa trabalhar como adjunto e secretário. São experiências distintas que fazem com que a gente tenha visões também diferentes dos colegas que muitas vezes estão na ponta e de colegas que muitas vezes estão trabalhando só na área burocrática. Muitas vezes você não entende o que a ponta precisa e a ponta muitas vezes não entende as agulhas e freios que tem quem está atrás de uma mesa, né? E a gente conseguiu ter esses dois lados